Salve, salve nação tricolor, vai logo chegando deixando tua curtida, teu like, teu joinha pra fortalecer o trabalho, se inscreve no Bora Leão caso ainda não seja inscrito e eu quero te falar que esse vídeo é feito com o patrocínio do OneFootball, o aplicativo sobre futebol mais completo do planeta. Notícias, estatísticas, vídeos, notificações em tempo real sobre o Fortaleza na tela do seu celular. Tudo que você precisa para mitar no Cartola, tudo que você precisa saber sobre FIFA 21. E nessa temporada temos a melhor novidade de todas, que são jogos ao vivo, exclusivos e de graça no OneFootball. Começou com o Campeonato Alemão, a Bundesliga, que eu já trouxe para vocês. Vocês já estão assistindo por lá, que eu sei. Só que agora, meus amigos, o pai tá on. O pai tá on, isso mesmo. Neymar Júnior, PSG, Campeonato Francês, ao vivo, exclusivo e de graça no OneFootball. Faz um download pelo link que está aqui na descrição, coloca o Fortaleza como teu clube de coração que você não vai se arrepender. Beleza? Se liga aí! Do portal Show de Esportes. Professor, qual a avaliação que você faz da sua equipe na sua estreia? Bom, boa noite a todos, primeiramente. O resultado ruim, né? O resultado foi ruim, mas a performance não foi. Acho que nós tivemos uma boa performance no geral no jogo, principalmente no segundo tempo. Primeiro tempo a gente muito bem organizado na fase defensiva, tanto que o São Paulo criou muito pouco. O gol foi já no final do primeiro tempo, uma situação de bola parada. E o resto do primeiro tempo foi a gente com uma boa organização defensiva, mas pouca posse de bola no campo adversário e pecando em alguns momentos nas transições, nos contra-ataques. A gente poderia ter sustentado melhor em algumas transições e ter tomado melhores decisões, já que a proposta nossa, e a gente fez o gol, era baixar um pouquinho mais o bloco, não ficar pressionando tanto no campo do adversário, porque a gente sabe que o São Paulo é uma equipe que tem ela é treinada para sair sob pressão. Então a ideia foi a gente marcar num bloco um pouco mais baixo. Mas a gente pecou um pouco nesses aspectos. A gente poderia ter transitado melhor e a gente também poderia ter tido uma posse de bola mais clara no campo do adversário. No primeiro tempo. Segundo tempo, não. Segundo tempo, a gente teve a maioria do controle do jogo. O São Paulo, sim, começou a jogar nos nossos erros. E, por incrível que pareça, quando a gente estava melhor no jogo, a gente tomou o segundo gol, teve a capacidade de buscar o 2-2, e aí num erro de saída, você jogando contra a equipe da qualidade do São Paulo, na posição que eles estão na tabela, com a qualidade de jogadores que eles têm, eles aproveitaram muito bem as poucas oportunidades que eles criaram. Eu estava olhando os números do jogo, a gente fez 49% a 51%, pouquíssimas equipes conseguem nivelar posse de bola como a gente nivelou. Isso é um sinal positivo. Número de finalizações, 12 contra 8, se eu não me engano. Ou seja, finalizamos mais do que o adversário. E eu fiquei muito contente com a atitude dos meus jogadores. No vestiário, durante o jogo. A ambição de jogar para vencer durante todo o tempo. Em nenhum momento a gente se apequenou, esperou o adversário, nada disso. A gente montou uma estratégia e os jogadores seguiram o plano de jogo e a estratégia. Poderíamos ter ser mais felizes, porque eu acho que a gente mereceu sair com um resultado melhor, por tudo que a gente apresentou durante os 90 minutos, mas tenho que ressaltar que nós jogamos contra uma grande equipe, que está vivendo um momento ímpar na temporada, vem de uma sequência de 5 vitórias, com a vitória de hoje, ganhou do Flamengo no primeiro jogo pela Copa do Brasil, está embalada, está motivada e tem bons jogadores, e a gente jogar e guerrear ali e brigar no mesmo nível do São Paulo, isso me deixa muito otimista em relação à sequência dos próximos jogos do Fortaleza. Perfeito. Charles Gaspar, da Expresso FM. Professor, não era a estreia que você queria. Fortaleza tem sido lento, segundo ele, na marcação da segunda linha. Tem tomado gols dessa forma. O que você pretende para fazer melhorar esse detalhe? Bom, eu pretendo treinar. Que eu fui contratado para trabalhar e treinar a equipe em todas as fases do jogo. Cheguei na sexta-feira, dei um treino,
vim para o jogo e junto com os jogadores montamos, como eu falei, um plano de jogo, mas é impossível você trabalhar situações conceituais em apenas um treino. A gente vai precisar de um pouco mais de tempo para poder, primeiro, fazer as análises que são necessárias. Acho que, até pela própria estatística, existe uma situação em que a equipe vem tomando alguns gols nos últimos jogos e a gente precisa melhorar nesse aspecto de fase defensiva. Mas isso é uma coisa que a gente vai trabalhar internamente. Eu acho que penso que sempre os gols sofridos são erros coletivos, nunca individualizo. E também existe o mérito do adversário. Hoje a gente jogou contra uma grande equipe e nos jogos anteriores que o Fortaleza jogou contra o São Paulo, sempre foram jogos de muitos gols. Então o que aconteceu hoje não foi nada atípico nem anormal pelos confrontos anteriores. Mas a gente vai com muita atenção, muita sensibilidade, fazer a análise dessas situações conceituais, de compactação, de quebra de linha, de organização defensiva, para que a gente possa melhorar para os próximos jogos, só que a gente precisa de tempo e em um treinamento, ainda mais que houve um jogo na quarta-feira, os jogadores ainda estavam no processo de recuperação, eu nem pude treiná-los, na verdade, foi mais uma situação de posicionamento tático, onde a gente gastou 15 minutos para posicionar a equipe e acho que pelo tempo que a gente teve para treinar, a assimilação e a entrega e a atitude dos atletas foi muito interessante e nesse quesito eu estou satisfeito. Perfeito. O Aloysio Lima da Rádio Assunção, professor Chamusca, quais as mudanças táticas que você fez no segundo tempo, onde Fortaleza apresentou um futebol diferente do primeiro? Bom, eu na verdade, eu fiz algumas correções em relação à organização defensiva, alguns espaços que a gente entendeu, que a gente proporcionou. Subimos um pouco mais as nossas linhas de marcação para dificultar e conseguimos roubar algumas bolas e dificultar muito a saída de bola do São Paulo. Demos uma reposicionada, principalmente no posicionamento do David, que estava vindo muito para fazer jogo apoiado por dentro e atacando pouco a última linha do adversário. E o David é muito bom quando ele ataca a última linha. E a gente deu uma conversada ali para que a gente pudesse ter um pouco mais de profundidade, já que o adversário estava dando essa profundidade e a gente estava utilizando, querendo vir fazer muito jogo por dentro, jogo com a bola no pé e estava atacando um pouco essa profundidade. Então, e os jogadores assimilaram bem, conseguiram transferir bem para o campo. Acho que tem um aspecto emocional quando você faz um gol, o gol é anulado, que isso lhe traz um baque ali, mas a gente tem que saber lidar com essas situações e trabalhar para que no próximo jogo a gente possa minimizar esses erros que foram cometidos e fazer um jogo, diríamos assim, com boa performance aliado ao resultado positivo. O Sérgio Silva, da Rádio Líder FM, e o Carlos Cassiano. Chamusca, até então, Fortaleza apresentou dois opostos, a melhor defesa e o segundo pior ataque da competição. Faltando poucos dias para a inscrição, a diretoria já tem pelo menos 3 posições carentes e com nomes encaminhados ou dependerá da sua avaliação? Não, a gente já está com nomes bem encaminhados em posições bem definidas, que são posições hoje que a gente, por exemplo, entende que existe uma carência. Porque, por exemplo, hoje a gente teve uma dificuldade de reposição no segundo tempo, porque a gente está vivendo um ano atípico, né? Nós perdemos na sexta-feira 2 jogadores muito importantes, o Oswaldo, o Yuri, que poderiam estar hoje e dar a velocidade que a gente precisa no segundo tempo do jogo, até começar o jogo, e a gente ter outras peças para que a gente pudesse repor. Então é importante, por ser um ano atípico, ser um ano de calendário onde os jogos estão encaixotados ali, você joga praticamente de 3 em 3 dias, ou de 3 dias, 4 dias, com viagens. Então a gente precisa ter a análise que nós fizemos junto com o presidente, com a diretoria, é que a gente precisa de um plantel com um número um pouco maior, jogadores com características próximas ao que a gente tem, jogadores extremos de velocidade, a busca
de um jogador mais central, que tenha um pouco de capacidade de organização, que tem determinados jogos que a gente vai precisar. Hoje eu coloquei o Mariano, que tem um pouquinho essa característica, e a gente vai buscar zagueiro também, que é uma posição que hoje a gente tem uma carência, que a gente tem um número muito pequeno de zagueiros e a gente precisa buscar no mercado. São as posições que a gente entende hoje que são as mais importantes. E mais um zagueiro. Perfeito. Ivan Bezerra, da Rádio Verdes Mares. Professor Chamusca, o ponto nevrálgico do Fortaleza é marcar gols ou uma maior contenção para segurar resultados? Não, todo time ele tem que ter equilíbrios. Hoje a gente não tinha como segurar resultado. Inclusive eu até cobrei dos jogadores uma postura um pouco diferente, que a gente fez o gol e a gente baixou muito e abdicou de pressionar um pouquinho mais o adversário. Mas o futebol é ação e reação. Por que a gente baixou? Porque o São Paulo começou a entrar em nosso campo e o São Paulo tem uma forma de jogar que eles meio que vão encurralando o adversário quando eles estão propondo o jogo. Então, foi isso de fato que aconteceu. Mas no primeiro tempo é diferente de você ficar na frente no segundo tempo. Talvez se a gente tivesse, quando a gente fez o gol, o 2-1, que foi anulado, ali, a partir dali, as substituições seriam diferentes, porque a história do jogo seria diferente. Mas eu sempre substituí para atacar. Em nenhum momento eu tive o placar a favor no segundo tempo para poder fazer as substituições, que eu entendo que elas estão muito relacionadas à característica do adversário que você está jogando contra. Então, em alguns momentos, a gente vai ter que substituir para conter, em outros a gente vai ter que substituir para manter um jogo de transição, porque o adversário vai se expor um pouco mais. E o que eu acho mais importante é você conseguir ter equilíbrio entre as fases do jogo, entre você defender e atacar. É isso que a gente, nesse momento, pela análise curta que nós tivemos, vamos tentar fazer a partir dos próximos jogos. Para finalizar, o Anderson Azevedo, do Futebolês. Professor, são 4 derrotas seguidas e o pior momento do clube no ano. Hoje o time jogou bem e você deu ofensividade dentro do que tinha de possibilidade. Onde você pode mudar algo nesse time que mais uma vez sentiu um gol anulado pelo VAR? As situações do VAR são muito difíceis de ser controladas. São aspectos emocionais e o jogador está dentro do jogo ali. Já existe um histórico pregresso, né? Não foi só no jogo de hoje. Existem análises que foram feitas em jogos anteriores, que foram interpretações, na verdade. Eu não posso falar nada sobre os gols que foram anulados, sobre todas as situações, porque eu não vi. Eu tenho que fazer a minha análise depois assistindo. Mas o que a gente pretende buscar, e eu até falei com os jogadores agora no vestiário, que a nossa atitude ela tem que ser mantida para o próximo jogo. Essa atitude vai nos deixar muito próximo de voltar a vencer na competição. Eu quando aceitei o desafio, eu aceitei sabendo que o time estava vindo de um momento de oscilação. Então eu não vim aqui sem saber o que está acontecendo. Mas eu acredito no meu trabalho, acredito na qualidade e no compromisso que os jogadores têm. E eu acho que a gente vai equilibrar melhor a equipe com um pouco mais de tempo para trabalhar e voltar a vencer na competição. Que eu acho que nesse momento isso é muito importante, até para a gente poder continuar a subir na tabela de pontuação e conquistar o nosso número mágico. A gente precisa chegar a 45 pontos. Então, a gente tem que trabalhar olhando para a parte de cima da tabela. Está sempre ali entre os 10 primeiros. Eu, no meu primeiro jogo, assumi no 12º lugar e a gente pretende manter foco, concentração, manter qualidade de trabalho, manter confiança nos jogadores.